Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Vamos falar nesses próximos domingos sobre a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, causa ainda muita confusão, porque a maioria dos cristãos, de fato, não conhecem o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo e qual é a sua obra na vida do cristão e da igreja. E por isso nós cremos que é pertinente estudarmos sobre esse tema de uma maneira mais abrangente com toda a igreja. Nossa preocupação é que essa série de mensagens não seja uma série simplesmente informativa, mas que ela, de alguma maneira, seja muito prática na vida de cada um de nós. E por isso eu quero convidar vocês, então, agora, a baixarem as suas cabeças, fecharem seus olhos. Nós vamos orar antes de estudarmos a palavra de Deus. Senhor Deus, amado Pai, em primeiro lugar nós queremos te agradecer, porque mais uma vez nós pudemos separar esse dia para o culto e a adoração do Teu nome. Obrigado a Deus, porque também nesse primeiro dia da semana, nós podemos descansar na certeza de que o Senhor está cuidando das nossas vidas e está suprindo todas as nossas necessidades. E agora que vamos ouvir da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a conhecer a pessoa e obra do Espírito Santo em nossas vidas. Que realmente possamos não apenas aprender, mas viver na dependência do Teu Espírito Santo. Sabemos que Ele é quem nos guia, é Ele quem nos ensina, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Sabemos que é Ele que aplica a salvação às nossas vidas e por isso nós queremos louvá-lo nesse momento, reconhecendo que Ele é o nosso Consolador, o nosso ajudador. Oramos assim, ó Deus, e pedimos todas essas coisas, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. João capítulo 14, versículos de 15 a 18. João 14, de 15 a 18. No Evangelho do apóstolo João, no capítulo 14, 15 e 18, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós precisamos lembrar qual é o contexto em que essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora estava preparando os seus discípulos para as coisas que iriam acontecer em breve. Dentro de poucos dias, Ele seria traído, Ele seria condenado, Ele seria crucificado, Ele morreria,
mas também ele já estava predizendo que ele ressuscitaria. Mas ele também diz que ele ressuscitaria e voltaria ao Pai. E essas palavras de Jesus deixaram os discípulos muito preocupados. Eles estavam ansiosos e não estavam entendendo exatamente aquilo que Jesus estava lhes dizendo. Mas uma das coisas que Jesus fala para os discípulos e os tranquiliza é justamente a respeito da vinda do Espírito Santo. Então Jesus Cristo ele subiria aos céus e dos céus então Deus enviaria o Espírito Santo para descer e para ficar com os crentes para todo o sempre. O Pai enviou o Filho ao mundo. Agora o Filho pede que o Pai envie o Consolador. E nós já aprendemos, quando estudamos a primeira carta de João, que o Espírito Santo tem o nome de Paracletos, aquele que se coloca ao nosso lado. Jesus também é chamado de Paracletos. Ele é o nosso advogado, mas aqui Jesus fala a respeito de um outro que é o Consolador, que também é esse Paracletos, que é esse alguém que vem para estar ao nosso lado. E a obra do Espírito Santo em nossas vidas é muito rica. A conversão de uma pessoa é feita através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida de cada pessoa que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo é aquele que transforma a nossa vida, que muda não apenas o nosso destino, mas muda a nossa mente, o nosso comportamento, os nossos projetos, a nossa vida. É o Espírito Santo que aplica a salvação às nossas vidas. É Ele que nos regenera, que gera uma nova vida, mudando assim o nosso coração. Por isso é tão importante nós estudarmos a respeito do Espírito Santo. Hoje em dia, existem duas grandes polarizações a respeito do Espírito Santo. Em primeiro lugar, existem aquelas igrejas que não falam absolutamente nada a respeito do Espírito Santo, a não ser nas orações ou na bênção apostólica. Não falam do Espírito Santo, não estudam sobre o Espírito Santo, não falam sobre sua obra, sua importância na vida dos cristãos. E nós precisamos sim relembrar que o ministério do Espírito Santo não é de chamar a atenção para si, mas o Espírito Santo tem como objetivo principal revelar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. É o Espírito Santo que aplica a salvação na vida do cristão. E por isso ele deve ser adorado e glorificado. Afinal de contas, o Espírito Santo é Deus. É o Deus Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. O problema é que muitas dessas igrejas se esquecem do Espírito Santo. Acabam vivendo uma ortodoxia morta. E o que é ortodoxia? É um ensino correto. São igrejas que possuem o ensino correto da palavra de Deus, mas que esse ensino acaba se transformando em algo que não é prático, que não é vivenciado pelas pessoas. Esse é o grande perigo, negligenciarmos a pessoa e a obra do Espírito Santo. E por que nós estamos chamando
essa série de O Deus Desconhecido. Porque nós conhecemos muito a respeito de Deus, o Pai. Nós conhecemos muito a respeito de Deus, o Filho, Jesus Cristo. Mas parece que nós não temos tanto conhecimento fundamentado nas Escrituras de quem é o Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia, um dos credos mais antigos, e o que é o credo? É uma confissão de fé, é uma síntese doutrinária, é um resumo da fé. O credo apostólico, que é datado lá do século II, que provavelmente teve realmente origem nos apóstolos, quando ele fala a respeito das pessoas da Trindade, ele fala o seguinte, acompanhem comigo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando fala a respeito de Cristo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Daí quando fala a respeito do Espírito Santo, creio no Espírito Santo, ponto. O Deus desconhecido. Falamos sobre o Pai, falamos sobre o Filho, mas nos esquecemos de entender, buscar, compreender, conhecer o Espírito Santo. Por outro lado, nós temos uma outra polarização, que são aquelas igrejas que só falam do Espírito Santo. São igrejas que, infelizmente, distorcem a obra do Espírito Santo. São igrejas que acabam não honrando e glorificando o Espírito Santo, porque se esquecem que o propósito maior do Espírito Santo, de fato, é glorificar a Cristo, evidenciar a obra de Cristo, apresentar a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. São aquelas igrejas que enfatizam a experiência pessoal, ou seja, o que é mais importante é o que eu sinto. Um calafrio, um arrepio, uma sensação de êxtase. E, infelizmente, essas pessoas que acabam simplesmente valorizando as experiências pessoais, acabam negligenciando o conhecimento bíblico a respeito do Espírito Santo. O que ele mesmo diz que é e o que faz conforme as Escrituras que foram inspiradas por ele próprio. Como podemos conhecer o Espírito Santo de Deus? Como nós podemos saber o que ele faz e o que ele não faz? Como é o efeito da presença dele nas nossas vidas, se não pelas Escrituras? Se não esquecermos, não lembrarmos que o próprio Espírito Santo é aquele que inspira as Escrituras. Então, já que ele é um inspirador das Escrituras, ele mesmo se identifica nas Escrituras. Ele mesmo descreve a sua obra nas Escrituras. E lógico que as experiências pessoais não podem estar em desacordo com aquilo que a palavra de Deus nos revela. O problema é que nós ficamos entre esses dois polos. Igrejas tradicionais que não falam a respeito do Espírito Santo, igrejas mais pentecostais que falam de Espírito Santo que é estranho às Escrituras. Se de um lado nós temos uma ortodoxia morta, do outro lado nós temos a perda
do ensino correto da verdade. E sem dúvida nenhuma, todos nós enfrentamos muitas dificuldades em nossas vidas. Nós enfrentamos uma rotina brutal. Mas veja bem, isso não pode ser um pretexto para buscarmos algumas experiências que não são descritas como experiências legítimas na palavra de Deus. Então, estamos entre dois polos. Não podemos nos esquecer do Espírito Santo e também não podemos valorizar um Espírito Santo que não é descrito nas Escrituras. E por isso, o nosso objetivo aqui, mais uma vez com essa série de mensagens, é buscar de Deus a orientação, é buscar na própria palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para conhecermos melhor quem é o Espírito Santo e o que ele faz em nossas vidas. Vamos voltar aqui para o texto de João, capítulo 14, versículo 16. E eu quero que nós leiamos de novo esse versículo que nos diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro. Conselheiro é justamente aquela palavra, aquele termo em grego que nós falamos agora há pouco. Paracletos, é esse conselheiro, é esse que se coloca ao nosso lado, é esse alguém que é chamado para estar junto de nós e junto dos discípulos. Ele é aquele que ficaria no lugar de Jesus aqui na terra para ajudar os discípulos, para defender os discípulos, para ser o advogado dos discípulos, para ser o seu conselheiro e consolador. Jesus, ele diz, olha, eu não vou deixar os órfãos, eu vou para o Pai, mas eu estou pedindo que o Pai envie o Espírito Santo, o conselheiro, para vocês. E o Espírito Santo, esse conselheiro, ele estará com vocês para todo o sempre. Então, primeiro, precisamos entender que o Espírito Santo também é chamado de conselheiro, porque ele estará conosco para sempre. Uma outra coisa que é muito interessante nesse versículo, que muitas vezes nós não conseguimos entender a sua riqueza, porque simplesmente está traduzido em português, é a importância dessa palavra que Jesus usou, outro conselheiro. Porque quando Jesus fala, e eu pedirei ao Pai, e Ele enviará, Ele lhes dará outro conselheiro, Ele está dizendo o seguinte com essa palavra: Deus vai dar outro conselheiro que é do mesmo tipo, é do mesmo nível, é da mesma espécie. Jesus não pede ao Pai que o seu substituto aqui seja alguém menor que ele mesmo. Então, quando Jesus fala, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, Ele está dizendo assim, esse outro conselheiro, já que eu fui o conselheiro de vocês, eu estive com vocês durante esses últimos 3 anos de ministério, esse outro conselheiro é do mesmo tipo. Ou seja, também é Deus. É o Deus Espírito Santo, estando agora com os discípulos e com todo aquele que crê em Cristo. Mas quem é esse conselheiro? Quem é o Espírito Santo? E é isso que nós queremos ver com vocês. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo é uma pessoa. E por que isso é tão importante?
Porque muitas pessoas ainda creem que o Espírito Santo é um tipo de influência que vem sobre as pessoas. É uma influência de Deus. Ou então o Espírito Santo, na verdade, é o poder de Deus na vida dos cristãos. Ou um tipo de energia impessoal que vem até o crente e que faz ele agir de determinada maneira e sentir-se de uma determinada forma. E isso, nada poderia estar mais longe da verdade. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é uma influência, não é um poder e não é uma energia impessoal. Mas a Bíblia diz que ele é a terceira pessoa da Trindade. Você quer entender a Trindade? Eu também quero. Se você souber e entender tudo a respeito da Trindade, por favor, venha e converse comigo. O fato é que a Bíblia nos ensina que Deus é um só, mas que ele subsiste em três pessoas, e o Espírito Santo é essa terceira pessoa da Trindade. A Bíblia também nos revela de várias formas que o Espírito Santo, então, é uma pessoa. E quando nós queremos falar que o Espírito Santo é uma pessoa, nós não queremos dizer que ele tem uma cabeça, duas pernas, dois braços, um corpinho. Porque não é isso que significa ser uma pessoa. Ser uma pessoa tem relação com a sua personalidade, com a sua pessoalidade. E a Bíblia nos fala que o Espírito Santo não é um ser inanimado, ou um objeto, ou um instrumento, porque ele possui mente, ele possui vontade, ele possui emoções. E só uma pessoa tem mente, vontade e emoções. Os objetos impessoais não possuem essas qualidades. O vento não possui mente. O vento não possui vontade. O vento não possui emoções, mas o Espírito Santo de Deus, sim, as tem. Vamos ver alguns textos aqui, simplesmente para que vocês entendam que é isso que a Bíblia afirma a respeito do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 11, nós vemos o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo conhece a mente de Deus, o Pai. Ele possui intelecto, ele possui mente, ele tem conhecimento. Além disso, o Espírito Santo também possui vontade. Abra agora a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Nós vamos ler só alguns textos, por causa do nosso tempo aqui hoje. Atos 16, versículos 6 e 7. Um exemplo de como o Espírito Santo possui vontade. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu.
Veja bem, que aqui nós vemos que Paulo e seus companheiros tinham um plano, mas a vontade do Espírito Santo, a vontade do Espírito de Jesus, que também é outro nome para o Espírito Santo, é de que eles não fossem para aquele local naquele momento. Isso demonstra que o Espírito Santo possui vontade. Vamos ver agora Efésios capítulo 4, versículo 30. E nós vamos perceber que a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo possui emoções, assim como qualquer pessoa. Efésios capítulo 4, versículo 30, nós vemos o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, por que o apóstolo Paulo nos dá esse momento de não causar tristeza ao Espírito Santo? Se ele é uma força impessoal, ele não vai ficar entristecido. Mas como o Espírito Santo é uma pessoa, é lógico que ele fica entristecido. Quando os crentes desprezam a vontade de Deus, quando os crentes vivem em pecado, quando os crentes negligenciam a vida espiritual. Veja bem, o Espírito Santo, o outro conselheiro, é uma pessoa, não é uma força, não é uma influência que vem sobre as pessoas, não é algo impessoal. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele é a terceira pessoa da Trindade. Outra coisa que é importante nós entendermos a respeito do Espírito Santo nessa noite, já que é a introdução dos nossos estudos aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. E também agora nós precisamos aprender que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa criada, não é um ser inferior ao Pai e nem é inferior ao Filho. O Espírito Santo, ele possui atributos divinos. Eu tenho aqui um gráfico e eu queria que você prestasse bastante atenção. Veja bem, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Durante muito tempo, a igreja cristã sofreu com uma forte heresia do modalismo, dizendo que Deus era um só, e que em primeiro lugar ele se manifestou como o Pai, no Antigo Testamento, depois ele veio e se manifestou como o Filho, e depois ele se manifestou como o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que existe um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Impossível entender. Impossível, impossível. Não caia na cilada de querer fazer comparações a respeito da Trindade, né? Que a Trindade é como o aparelho de som, lembra? O 3 em 1. Que besteira, né? Então, o Pai é o toca-disco, o Filho é a toca-fita que tinha, né? E o Espírito Santo é o rádio. Ou então falar o seguinte, que a Trindade é como se fosse a água, no seu estado líquido, sólido e gasoso. Não dá para a gente compreender. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina que Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus Espírito Santo são
a Santíssima Trindade. E o Espírito Santo possui atributos que caracterizam a sua divindade. Vamos ver alguns desses textos. Em primeiro lugar, vamos aprender que o Espírito Santo, ele possui onipotência. E o que é onipotência? Onipotência significa que ele tem o poder de fazer todas as coisas. Por isso, esse atributo o distingue do restante de toda a criação. Porque só Deus pode fazer todas as coisas. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser tem esse poder. Nós vamos ver só um texto aqui, desses três. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. E a palavra de Deus nos diz assim: o anjo respondeu, falando com Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Espírito Santo agiu na concepção de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma virgem dando a luz ao Deus homem, ao Santo Filho de Deus. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Outro atributo que caracteriza o Espírito Santo como Deus é a sua onisciência. E o que é onisciência? Onisciência é aquele atributo que nos diz que Deus conhece todas as coisas. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser tem essa capacidade. Vamos novamente para o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11 dessa vez. 1 Coríntios 2, 10 e 11, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda, conhece todos os detalhes em profundidade, todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, o Pai. Um terceiro atributo que o caracteriza como Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 139, versículos de 7 a 12. Salmos 139, de 7 a 12. Veja o que o salmista diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para onde? O salmista diz, ele pode escapar do teu espírito, do Espírito Santo. E não existe nenhum lugar, porque o Espírito, ele está presente em todos os lugares. E a grande bênção, e a grande notícia para todos aqueles que creem em Cristo, é que esse Deus onipotente, onisciente e onipresente, ele faz morada em cada verdadeiro cristão.
Ele não está apenas presente em todos os lugares, mas Ele está presente na vida do crente, do discípulo de Jesus. O Espírito Santo, então, Ele é uma pessoa, mas não é apenas uma pessoa. Ele é Deus. Vamos ver também 2 textos aqui, nós já estamos chegando no final da mensagem, onde nós vamos perceber que essa dinâmica da Trindade nos revela que são 3 pessoas que são igualmente Deus. Nenhuma delas é mais importante do que a outra, se bem que elas possuem funções e obras diferentes, mas que concordam entre si. Nós vamos perceber que não existe distinção, porque eles são tratados com igualdade. Vamos ler 2 textos aqui. Primeiro, Mateus capítulo 28 e 19, um texto muito conhecido, que é o texto que nos fala sobre a grande comissão. E a Bíblia nos diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que isso? Porque nós fazemos discípulos em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, nós vemos o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Não é simplesmente uma tradição, não é simplesmente uma bênção carregada de palavras, mas é uma bênção vinda da parte do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aprendemos então que o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é uma pessoa. Em segundo lugar, nós aprendemos que ele é Deus. E, portanto, eu e você devemos nos alegrar, porque Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito Santo aos seus filhos para ajudá-los a fazer a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não seríamos capazes de deixar aquilo que desagrada a Deus para fazer aquilo que lhe agrada. O Espírito Santo é o nosso grande conselheiro, é o nosso ajudador, é aquele que traduz as nossas orações diante de Deus. Ele é o nosso advogado. O mundo, ou seja, as pessoas que não têm Cristo, não conhecem o Espírito Santo. Não o podem receber, mas os filhos de Deus o conhecem e sabem que Ele está conosco. Se você ainda não conhece o Espírito Santo, nem o recebeu, quem sabe hoje é a sua oportunidade. João capítulo 3, de 1 a 16, a palavra de Deus nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo.
O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só pode entrar no reino de Deus se você nascer do Espírito, se você nascer espiritualmente. E nós só nascemos espiritualmente se de fato cremos que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo viu que o Senhor enviou o Espírito Santo. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo e pela sua obra em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos.